futuro das meninas está ameaçado. E isso ameaça o futuro de todos nós. Apesar de serem a maioria nas conclusões do ensino médio e das faculdades, as jovens lideram os rankings de desemprego em diversas áreas. Apenas 22% delas escolhem carreiras em ciências exatas e tecnologia, áreas cruciais para a construção de um futuro próspero e uma vida digna. No Força Meninas acreditamos que a mudança precisa começar cedo. Há 7 anos, pesquisamos e desenvolvemos programas com meninas de diversas realidades, diferentes classes sociais, regiões e culturas. Nessa trajetória, encontramos pistas na história de meninas que nos mostram a possibilidade de um novo caminho. Um novo futuro começa agora. Em um mundo que é feito, pensado e construído de homens e para homens, é muito difícil se sentir ouvida enquanto uma mulher. Então, tem sempre esse peso de que você tem que ser extraordinária para conseguir ter o mínimo de reconhecimento que qualquer homem teria. Então, tem sempre esse peso de estar fazendo mais, de dar um passo mais, de ir além, porque senão você não vai ser digna de estar naquele local. Então, infelizmente, a minha trajetória também é marcada por isso. Além do gênero, tenho várias outras questões que se interceptam e que impactam a minha trajetória, como o fato de eu ser uma mulher negra, nordestina, mas além de ser nordestina, estando no interior do Ceará, em uma região de zona rural em que é esquecida, é sucateada pelos governantes, em que as oportunidades não chegam, em que somos vistos como apenas pessoas para serem mão de obra ou para procriarem. Então, ainda tem muito estereótipo e muito preconceito nesse sentido. Tem também o fato de ser uma pessoa LGBT. Aí a gente tinha muito receio, né? Porque fora, uma língua diferente, né? Ela sozinha, por ser negra, né? Aí a gente tinha muito medo. Aí ela foi de boa, a gente ficou meio aflita e tudo. Quando chegou lá, que eu sempre converso com ela todo dia, que chova, que faça sol, ela tem que me dar um oi, né? Que tá viva. Aí ela perguntava, Letícia, como é que tá por aí? Não, mãe, tá de boa. E aí, Letícia, tem gente da tua cor? Não, mãe, agora ainda não. Aí depois foi indo. Uns 3, 4 dias, ela começou a postar umas fotos, né? Com as meninas da cor dela, negra. Aí eu digo assim, ai, graças a Deus. Pelo menos lá tem gente igual a cor dela, né? Porque eu tinha receio disso, né? Desse problema do racismo. É uma sensação muito boa, né? De você ver, assim, uma menina negra vindo de um lugar pobre que nem a gente é, né? E ver ela vencendo na vida através do desempenho dela mesma, através dela, né? Da vontade, da força de vontade dela. E é algo muito estranho pensar que eu já com 15 anos tenho que me preparar para saber responder, saber como lidar com isso, que é o racismo, que é como que eu vou superar essas dificuldades. Então é algo que eu já tenho que, pensar agora com 15 anos. Não era algo que eu queria estar pensando agora com 15 anos, sabe? Mas é isso, acho que eu tenho que superar essas dificuldades. Eu sei que eu vou ter bastante dificuldades por ser uma mulher e ser negra também, querer alcançar lugares altos, que vai ter muitas pessoas que não vão querer me ver fazendo isso, mas eu tenho noção e eu acho que eu vou conseguir, sim, lidar com essas dificuldades. O mundo, às vezes, ele quer te calar, não só como mulher negra, mas como por ser mulher, né? Então, o mundo, ele acaba te calando. Então, esse conhecimento é importante, é isso que eu tento passar para a Catarina. É importante você estudar, é importante você ter conhecimento, é importante você ter argumento e você se pronunciar em determinadas questões. Porque quando você se cala, isso dói, isso machuca. Então, é necessário que você fale, se imponha, coloque a sua fala. As pessoas precisam te ouvir e entender como você pensa e quem você é. Acho que as dificuldades foi, no primeiro momento, sair daquele meu mundo utópico, quando fui criada, de acreditar que eu poderia ser o que eu quisesse e as pessoas do outro lado não terem essa visão. Já terem a visão que as meninas não podem ser o que elas querem. Elas não podem ser cientistas, elas não podem ser empreendedoras de sucesso e ter que vencer essas barreiras me esforçando cada vez mais, mostrando muito mais do que os outros que estavam do meu lado, homens. Mostrando que, apesar de ser jovem, eu tinha capacidade de fazer o que eu estava dizendo que estava fazendo ou projetava a conquistar. E aos poucos vencendo essas barreiras com mérito, né? Mostrando os números de impacto, mostrando tudo que o Aqualuz já estava fazendo.
E foi um caminho tortuoso, né? Muitas portas fechadas, muitas premiações perdidas por não conseguir passar essa credibilidade, mas que hoje eu já vejo que muitos desses outros empreendedores homens que ganharam as premiações sequer continuaram com os empreendimentos, enquanto que a STW continua crescendo cada vez mais. Já fui, na maioria dos eventos, a única baiana, a única nordestina, e já acumulei, inclusive, a mais jovem, a única nordestina, a única mulher em alguns desses eventos. E sinto que esse peso, né, às vezes do preconceito, daquela visão já formada de que tudo isso que estou associando me faz ser uma pessoa com menor potencial. Então, enfim, isso sempre foi algo muito difícil. Nessa trajetória que eu venho acompanhando com a Ana, eu acho que os maiores desafios, né, dessa relação menina-ciência é a credibilidade. Né? No início veio assim como talvez por ser uma menina, talvez fique mais assim com o pé atrás. Eu acho que ser menina e ser cearense é um pouco limitador para mim, mas sinceramente não é o principal, é porque eu sei onde é meu lugar e eu não aceito esse tipo de tratamento de outras pessoas. Se você me trata de uma forma que eu não mereço ser tratada simplesmente pelo fato de eu ser ou cearense, ou por eu ser menina, ou por eu ser muito nova, eu não vou ficar lá aceitando esse tipo de tratamento. Eu vou olhar pra sua cara e falar: tá bom, você acredita nisso? Tá, não vou ficar aqui ouvindo você falar. Eu vou pra um canto que me escutem e que vão achar realmente o meu potencial, sabe? Então, é muito sobre não perder tempo. Esse tipo de gente, não perder tempo com gente que não acredita em você, porque eles não vão te levar a canto nenhum, sabe? Não existe crítica construtiva de pessoa que nunca nem tentou ouvir você. Então, você simplesmente ignora, segue o seu caminho e você vai chegar onde você merece. Me lasquei muito na vida para conseguir aprender isso. Então, quando eu nasci, ela falou para minha mãe, quando ela viu que eu era uma menina, ela falou para minha mãe: ai, que triste, mulher sofre muito. E minha mãe, na época, ficou super chateada com a minha avó. E depois, com o tempo, minha mãe entendeu, e hoje eu entendo o que ela disse, né? Que realmente, quando nasce uma menina, nasce uma série de questões ao longo da vida que ela pode sofrer ou que ela pode enfrentar, que vem junto com essa carga familiar do lugar que ela nasce, das pessoas que ela se relaciona, né? Então, nascer menina e nascer mulher realmente é uma sentença de uma vivência social e cultural diferente. Eu ainda nasci uma menina branca, então eu sou lida pela sociedade como uma menina branca. Então, com certeza, eu sofri menos do que a minha avó Ida, né? No desenvolvimento dela, ou do que uma menina negra, uma mulher negra que nasce numa condição parecida com a minha, digamos assim, né? Eu entrei na faculdade recentemente, né, no começo do ano, e quando eu cheguei na turma, eu vi que só tinha apenas 5 mulheres e mais de 50 homens. Isso foi aterrorizante para mim, porque como eu vou me ver no ambiente, como eu vou enxergar que eu posso fazer aquilo se não tem outras mulheres fazendo também? No meu núcleo familiar, eu acredito que no início eles não entendiam o porquê de eu estar fazendo tantas coisas, de eu me meter em tantos projetos, inventar tantas coisas diferentes, né? Na perspectiva que a minha família teve. Eu vim de uma família humilde. Então, os meus pais, eles não fizeram faculdade, meu pai, ele nem terminou o ensino médio. Então, é muito difícil para uma pessoa que passou por essas situações acreditar que a gente pode, sei lá, construir um robô e ir para Marte ou coisas assim, sabe? Então, ele sempre tentou colocar os meus pés no chão, mas eu queria voar, então eu voei.
Foi meu pai, quando eu tinha uns 6 anos de idade, acho que foi Dia das Crianças, ele me deu um kit de químicazinho, que aquilo ali não seria muito interessante para uma boa parte das crianças do mundo, mas eu achei aquilo ali incrível. E foi dos meus 6 anos até uns bons 10, 11 anos brincando com aquilo ali, até acabar todos os potinhos que tinham. Minha casa, ela é praticamente um laboratório. A gente olha na geladeira, tem pedacinhos de experimentos, olha no meu quarto, tem um monte de plantinhas e conchinhas que eu pego. Na minha sala tem um microscópio do nada na sala. Então, é algo assim que foi se construindo aos poucos na minha casa, como se fosse um mini laboratório meu. Inclusive, o meu microscópio antigo, agora a gente tem um novo, né? Mas o meu microscópio antigo que a gente tinha era um microscópio que minha mãe trabalhava numa escola que tinha um laboratório e um dos microscópios não estava funcionando e queriam jogar fora. Mas a minha mãe acabou trazendo para dentro de casa e eu fui lá sozinha, junto com meu pai e minha mãe, tentar consertar aquele microscópio. A gente consertou. E virou meu microscópio pessoal por um tempo, para fazer meus estudos, o que eu precisava fazer. E todo mundo que vai na minha casa olha para aquele microscópio. Nossa, eu posso ver alguma coisa no microscópio? Eu falo, pode, tá bom, bora ver. É sempre um ganho, tipo assim, a galera gosta muito dessa questão de ciência, sabe? Mas é mais sobre, tipo assim, não ter muito contato com essas coisas. Mas assim que tem contato, cria um certo interesse, sabe? Eu vejo muita gente isso. Eu criei meu canal no começo da pandemia, quando eu tinha 11 anos de idade. Eu comecei o canal por causa de uma dificuldade de matemática que eu tive e com a ajuda da minha mãe e o incentivo dela, eu decidi começar a gravar os vídeos. E acabou que deu certo. Eu decidi criar esse canal porque quando eu tive dificuldade lá no 6º ano, eu pesquisava sobre professores que conseguissem me explicar a matéria. Eu nunca tinha achado nenhum que me explicasse de uma forma divertida. Era basicamente o que eu já via na sala de aula e mesmo assim eu não continuava sem entender. Então eu pensava, meu Deus, por que não tem alguém que explica de um jeito que eu entenda, de um jeito que um adolescente entenda? E aí foi assim que a gente criou esse canal, pensando nas pessoas que também teriam essa dificuldade e que procuram e também não acham alguém que explique de uma maneira mais lúdica e divertida. Então esse foi um dos principais motivos de eu ter criado meu canal. Eu tenho bastante feedback, eu recebo bastante mensagens positivas pelos meus vídeos, tanto de estudantes, tanto de professores. Mas eu recebo muito mais de professores que apresentam meus vídeos na sala de aula, que falam que é uma inspiração para os alunos deles, meus vídeos. E eu recebo muitas mensagens positivas, tanto de professores falando que é muito bom ver que tem uma criança, uma adolescente, falando sobre algo que assusta muitos adolescentes, muitos estudantes. Então é muito gratificante saber que eu estou ajudando tanto professores, tanto quanto alunos com os meus vídeos. Eu comecei a me interessar pela área de tecnologia desde criança, quando eu via meu pai abrindo e mexendo nos computadores com meu irmão. E a partir disso, eu fui me interessando cada vez mais e pesquisando mais acerca desse tema tão interessante, né? E que contribui muito para uma sociedade melhor. Mas foi crescendo muito esse gosto por ciências naturais e, posteriormente, pelo céu, o céu noturno, porque eu tive o privilégio de não estar em uma zona urbana, poluída, que você não consegue ver as estrelas. Então, eu sempre consegui ver chuva de meteoros, eclipses. E isso é um privilégio muito grande. Isso me fez gostar muito de astronomia, então, de entender que cada pontinho do céu que a gente está vendo pode ser o sol de outra pessoa, de outra vida. E desde o ensino fundamental eu desenvolvi muito esse gosto por astronomia, até que eu comecei a fazer Olimpíadas e esse tipo de coisa. E desde então estou no mundo da astronomia, das ciências espaciais. E eu também sempre tive muito gosto por matemática. Os números simplesmente me fascinam. Acho que é muito interessante a quantidade de coisas que você consegue fazer e como você consegue ver a matemática, por exemplo, na zona rural, com as árvores, com as fases da lua. Isso tudo tem matemática. A curiosidade e a manutenção dessa curiosidade ao longo da vida é a principal característica que determina uma jornada aí de conhecimento e de aprendizado para uma menina que consegue alcançar e desenvolver o seu potencial. A gente subestima a importância da curiosidade, mas a curiosidade é a principal característica que leva alguém a continuar aprendendo ao longo da vida, a se desenvolver e a chegar em resultados diferentes, né?
nosso projeto das jujubas proteicas, ele surgiu mais ou menos na época da pandemia, que a gente estava passando bastante notícias de pessoas que estavam fazendo filas para receber carcaças de ossos, para conseguir um pouco de proteína na dieta das pessoas, para conseguir sobreviver. Na verdade, a gente é muito pouco abastecida com água no verão. No inverno a gente tem água suficiente, mas no verão não. Aí a gente tem um reservatório que é captar água da chuva e basicamente era essa que a gente tinha, porque a gente tem água da Embasa, saneamento, mas porém o abastecimento é muito pouco no verão. Aí a gente tem a dificuldade para tratar essa água, já que a água da Embasa tem vezes que até para lavar cabelo a gente tem dificuldade, devido à qualidade. A ideia do Aqualuz surgiu quando eu tinha 15 anos. 3 fatores aconteceram para que levasse ao desenvolvimento dessa tecnologia. O primeiro foi a leitura do livro de Graciliano Ramos, Vidas Secas, que me deixou fascinada e ao mesmo tempo curiosa como é que a gente tem um avanço tecnológico tão grande e ao mesmo tempo muitas pessoas ainda vivem e morrem sem acesso à água potável. E aí eu fiquei com aquela questão na cabeça, até que eu vi o post do Prêmio Jovem Cientista do CNPq. Por aquele ano, que é o terceiro fator, ser o Ano Internacional pela Cooperação da Água, o tema dos projetos teriam que ser relacionados à água. Eu aproveitei aquela inquietação que eu já estava e resolvi fazer alguma coisa, né? Até então eu achava que para ser cientista eu tinha que ir para a universidade e aquela me pareceu a minha primeira oportunidade de ser cientista. Então, eu comecei a pesquisar alguma ideia que fosse simples o suficiente para eu desenvolver em casa, com a ajuda de meu pai, já que eu não tinha suporte de laboratório, e, ao mesmo tempo, as pessoas pudessem usar naquelas áreas isoladas, em que elas não teriam condições de fazer manutenção em outros tipos de tecnologia, que eram as outras tecnologias que já existiam no mercado. Da mesma forma como nossa pele precisa da proteção do sol, através do protetor solar, se a gente não usar, tem altos riscos de desenvolver câncer de pele, os micro-organismos que estão na água não têm essa sorte. Então, a gente utiliza esse fator, que é a radiação ultravioleta, para matar os micro-organismos que estão na água e desenvolvem doença nas pessoas. A minha motivação para trabalhar com o Mopex e criar um projeto voltado para o espectro autista foi por conta de uma vivência que eu tive com alguns colegas do espectro autista no Instituto Federal, onde eles tinham uma rotina estressante. Às vezes o barulho de obras, as pessoas conversando, tudo isso acabava incomodando essas pessoas e elas precisavam se retirar da sala para que elas pudessem se acalmar. E foi justamente pensando em elas não precisarem fazer isso que a gente criou o Mopex. Ele se chama Mopex porque vem do francês motivar a sua paz. E o ícone dele, a logo, é uma libélula porque ela representa a liberdade. E é isso que nós queremos fazer. Dar liberdade para pessoas autistas, pessoas que tenham dificuldade de concentração no ambiente escolar e social. Então, a partir de um equipamento tecnológico, a gente pode ajudar essas pessoas a terem uma vida melhor. A maior dificuldade em desenvolver o Mopex foi em relação à parte financeira. A gente não consegue tanto investimento para projetos sociais, projetos que não dão lucro.
é traçado de volta ao continente africano, que é: se quiser ir rápido, vá sozinho, mas se quiser ir longe, vá acompanhado. Até os meus 15 anos, eu morei com os meus pais na zona rural de Santana do Cariri. Além dos meus pais, eu sou a irmã mais velha de 3 irmãs, 2 gêmeas e uma de 7 anos. E a partir dos 15 anos, eu fui morar com a minha avó no Crato. Então, ter esse suporte da minha família foi sempre muito importante. E crescer na zona rural e com pais agricultores. O meu pai é analfabeto, mas me passou muito conhecimento que não é conhecimento escrito, né? A gente vem de tradições orais e o conhecimento oral é muito importante. O conhecimento sobre plantar, sobre colher, também é muito importante e, de certa forma, mudou a minha visão sobre ciclos da natureza. Então, tem muito disso. E tem todos os conhecimentos que eu fui aprendendo por observar, por crescer em um núcleo familiar, de certa forma, estável, que, infelizmente, ainda é, de certa forma, um privilégio. O contato com as minhas irmãs, e ser irmã mais velha te ensina muito a dividir, a ter responsabilidade. Então, aprendi isso desde cedo. Então, tudo isso me levou a chegar onde eu cheguei. Para mim é um orgulho de eu ser pai, né? Ser pobre e tudo, e ter uma filha negra e ela partir para o mundo assim, deixando a gente. Mas para mim é uma alegria. Para mim foi uma alegria quando ela ganhava as medalhas. E hoje eu sinto um orgulho grande de ter essas 4 mulheres. E hoje ela está onde ela está através do esforço dela, do estudo. A Letícia, eu tive o prazer de conhecê-la a partir das nossas ações do Comitê Olímpico Institucional, né, em 2019. E Letícia me chamou a atenção de cara, dado o interesse que ela tinha por física, por matemática, por astronomia, né? E além do interesse que ela tinha, né, ela sempre demonstrou proatividade. É importante que os professores percebam que a diversidade, ela enriquece qualquer área, e principalmente na área das exatas, que nós temos uma supremacia masculina, né? Isso é histórico, principalmente nas áreas de física, de química, nas engenharias, né? Então nós perdemos muitos talentos por conta dessa baixa representatividade das meninas. Do ponto de vista prático, né, sempre que possível, você apresentar as propostas de trabalho científicas para as estudantes, mostrar que existem cientistas mulheres, mostrar que existem ganhadoras de prêmio Nobel que são mulheres, cientistas brasileiras ou de relevância internacional, e que essa representatividade possa trazer nelas, né, inspiração e sirva de guia para que elas também possam se inspirar e seguir a área acadêmica ou áreas afins. Ela foi desbravando, foi levando seus desafios à frente, superando eles, e hoje está uma empreendedora de sucesso. O momento que eu mais tive orgulho da Ana nessa história profissional dela foi na premiação da ONU, né? Eu fiquei particularmente emocionado, principalmente com a subida dela, né, para receber a premiação, vestindo a bandeira da Bahia, né? Isso aí teve, para mim, uma grande representatividade, não só como brasileiro, mas como baiano, e ver ela chegar tão longe, digamos assim, né, servir de inspiração para outros jovens, né? E despertar o interesse nessa garotada que está vindo aí para ter um futuro melhor, digamos assim, contribuir com o melhor para a sociedade, para a humanidade como um todo. Um sentimento muito nobre. O acontecimento fundamental para o meu canal dar certo foi o incentivo da minha mãe, porque sem minha mãe eu não ia conseguir fazer sozinha, não ia conseguir editar os vídeos. Ela que estava me incentivando, me colocando para cima, ajudando no roteiro, gravando, editando. Então minha mãe foi essencial para que o canal desse certo. Eu acho que como mãe a gente tem alguns propósitos, né? E um dos propósitos não é que a Catarina seja famosa, que a Catarina seja reconhecida lá fora. Um dos propósitos que eu tenho em relação à Catarina é que ela se autovalorize, né? Que ela se reconheça como pessoa forte que ela é, né? Então esse é o meu propósito primeiro com a Catarina. E meu pai e meu irmão também me ajudam bastante. Meu pai é tipo como fala? Ele mede a qualidade dos vídeos.
Então a gente mostra o vídeo para ele vê se conseguiu entender. Então se ele conseguiu entender, vai dar certo, todo mundo vai conseguir entender. E meu irmão, ele vê que se o conteúdo tá certo, se tá tudo bonitinho, se dá para passar para as outras pessoas, então ele mede tipo se a gente tá fazendo o conteúdo certo. Meu pai, ele trabalhava viajando e como eu era muito pequenininha, eu não tinha como ficar sozinha em casa. Então minha mãe normalmente me levava pro trabalho dela. Minha mãe é professora e ela normalmente me deixava dentro do laboratório da escola dela enquanto ela ia dar aula. E eu ficava lá, sozinha, no laboratório, vendo um monte de microscópio, vendo um monte de bicho em pote com formol, vendo bastante coisa. E aquela ali acabou me internalizando um gosto. Tipo assim, primeiramente, são pessoas que me inspiram, que eu conheço. Meus pais, principalmente. Minha mãe, eu sempre achei ela muito... uma grande cientista pra mim, a maior cientista que eu conheço, pra falar a verdade. Que eu já sempre vi muita garra nela, ela tem mestrado e doutorado, e eu sempre vi ela sempre muito ocupada, sabe? Muito trabalho na vida dela. Eu acredito que o papel dos pais no apoio dos objetivos de um filho é fundamental, né? A criança, ela não nasce com um saber pronto. E eu acho que o papel do pai é justamente perceber, né? Esses interesses, essas habilidades e essa potencialidade e as competências que seus filhos são capazes de desenvolver e dar as oportunidades para que ele possa desenvolver. Eu sou filha do Júlio e da Dulce e eu tenho 2 irmãos. Eu sou a filha mais velha, né? E eu acho que uma coisa que eu aprendi com os meus pais desde muito cedo era a importância da dedicação nas coisas que eu entendia que eram importantes para o meu desenvolvimento. Então, os meus pais sempre foram muito dedicados. Eles trabalhavam demais. E, ao mesmo tempo, eles estudaram a vida inteira. Então, eu convivi com pais que trabalhavam ao longo do dia. À noite, eles sempre davam um jeito de estudar alguma coisa. Estavam nesse ciclo constante de aprendizado, né? E eu acho que isso fala muito sobre quem eu sou hoje, né? O orgulho que eu tenho da minha filha não é pelas conquistas que ela tem, que são muitas, mas é pela pessoa que ela é, sabe? A Celina é uma menina que ela transcende algo que vem mais de dentro, sabe? Assim, ela tem uma essência muito forte. Aquela senda, a chama sagrada que vem é muito forte. Ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa que ajuda todos. Assim, eu fico até emocionada. Então, assim, além desse conhecimento nato que ela tem uma alma incrível. A Força Meninas nasceu com uma necessidade de criar um lugar de acolhimento, um lugar de pertencimento. Por quê? Um dos fatores principais que são reportados pelas meninas que a gente conversa é que parece que na sociedade não existe lugar para essa menina que tem essa dedicação a se desenvolver pessoalmente e academicamente. Parece que esse não é um lugar tradicional das meninas. Eu acredito muito que essas meninas que estão no filme, elas contam muito mais do que todas as conquistas que elas tentam, jovens, elas contam sobre como é a importância da gente realmente ter um olhar sobre a nossa capacidade e se colocar nesse lugar de crescimento, de erro, de evolução, de busca de apoio, de aprendizado, né, que é a mensagem que a gente quer passar com o filme. A Força Meninas foi muito importante para mim, porque foi o que fez eu acreditar que tá dando certo mesmo, tem gente me vendo, que eu posso inspirar outras meninas. Foi extremamente necessário o projeto das Forças Meninas. E eu ganhei um prêmio como visionária, que eu estava competindo com outras meninas de projetos excelentes, que tinham visão de futuro muito boa, e eu fiquei muito grata de ter ganhado. E esse projeto, essa vitória que eu fiz, foi muito importante na minha vida, que foi uns poucos dias depois do meu avô ter falecido. Então foi tipo um momento que eu estava muito mal, não queria mexer mais com a internet, não estava querendo fazer nada em relação à internet, e foi esse projeto que me colocou para cima de novo. Então Força Meninas, além de me ajudar
tanto profissionalmente, me ajudou emocionalmente também. Eu visualizo no Força Meninas como uma instituição e um prêmio que muda isso, muda aquela visão de que as meninas elas são inferiores ou que tem alguns espaços que não devem ser conquistados pelas mulheres. E eu acho que quando eu também estava na premiação em São Paulo, vendo aquelas meninas, aquelas crianças que estão tendo a oportunidade desde agora de ter outros exemplos, outras inspirações próximas, não aquelas inspirações só de filme e esse tipo de coisa que a gente não tem aquele contato tão próximo. Então, eu acho que é uma organização e um prêmio que não só inspira, mas tangibiliza a ação das meninas no que é que elas queiram fazer. Caramba, isso é incrível! Quando eu tava assistindo a live da premiação, falando, nossa, são super animadas, eu adorei, parece ser muito, muito legais. E durante as reuniões, as mentorias que a gente recebia, quando a gente ganhou o prêmio, eu fui percebendo, isso aqui não é só uma simples mentoria que eu ganhei. Agora é uma família, eu faço parte de uma família, eu faço parte de pessoas que estão aqui para me apoiar em tudo que eu precisar. Se eu precisar de alguma divulgação, algum dia eles vão estar lá para me ajudar. Se eu precisar de apoio para alguma coisa, algum dia eles vão estar lá para me ajudar. A Força Meninas foi essencial para que a minha trajetória ganhasse impulso, desde o prêmio lá em 2021, em que a quantia em dinheiro me ajudou bastante, por toda a situação financeira da minha família, mas também toda a rede e a comunidade que se formou em torno da Força Meninas, tudo que eu consegui acessar. Então, por exemplo, eu consegui ir para o South Ed no MIT no início de 2023, devido à Força Meninas, consegui conhecer pessoas maravilhosas, amigas lá nos Estados Unidos que foram parte e são parte da Força Meninas. Então, tem toda essa rede de contatos, de suporte. Como eu falei antes, suporte é algo que falta muito na trajetória de pessoas que vêm de onde eu venho e que tentam ir para onde eu estou agora, porque é um caminho solitário. Então, acho que, de certa forma, a Força das Meninas tirou essa solidão ou amenizou essa solidão que eu sentia ao me fazer perceber que tem outras meninas que têm trajetórias, de certa forma, similares, com as particularidades delas, mas que querem chegar ou que estão ao caminho do mesmo local que eu vou. A inspiração que vem a partir de meninas como a Grazi, que realmente colocam a cara em frente às câmeras, e não só em frente às câmeras, mas como no caso dela, que é mentora de projetos, ela é essencial. Tanto que voltado mais para essa parte da mulher na ciência, que é uma das principais coisas da Força Meninas, ela não é que não tem mulher no mercado de trabalho, é porque não tem mulher se achando suficiente para aquilo. Então, quando essas mulheres, essas meninas, elas veem pessoas como a Grazi falando, realmente, você consegue fazer isso, e olha como eu estava, olha como eu estou agora, e olha o que eu consegui fazer, os impactos que eu consegui fazer no mundo, nem que seja igual a Grazi tinha falado. O mundo não precisa ser o mundo inteiro, pode ser o mundo de uma pessoa, igual a Grazi mudou o meu. Ela mudou o meu mundo. Então, quando você coloca a sua cara, a tapa, para tudo, igual elas fazem, você consegue, literalmente, aos poucos, mudar o mundo. Como eu tinha antes falado, ela me influenciou a isso, foi o que me motivou a colocar o meu projeto de poliéster biodegradável realmente em prática, e eu chamei uma amiga minha. E essa minha amiga, provavelmente, ela vai passar à frente algum outro projeto para ela, e aí vai sendo sempre em cadeia mesmo. Então, nunca para na pessoa que você se inspirou, sempre vai influenciando outras pessoas até você mudar o mundo inteiro. Nossa,
Assim, primeira vez que eu vi alguém falando que eu sou uma inspiração, eu lembro que era uma criancinha. Assim, eu não sei explicar, eu não conhecia aquela criança, mas eu estava apresentando numa feira, aquela criança falou, eu quero ser igual a você quando eu crescer. Aquilo ali me deixou parada por um bom tempo pensando naquilo ali. Eu falei, caramba, eu sou uma inspiração para outras pessoas. Eu sempre me via como, assim, eu tenho que me inspirar em outras pessoas para conseguir chegar num futuro bom, ser uma pessoa maravilhosa, até chegar a criança falar aquilo ali para mim, eu falava, caramba, eu já sou uma pessoa inspiradora, eu já sou uma pessoa que já tem algumas conquistas e consegue inspirar outras pessoas. Para mim, aquilo ali foi simplesmente incrível e eu acho que é uma grande motivação para eu continuar seguindo nesse futuro, porque muitas vezes a gente vê pessoas que, assim, você não se sente no seu lugar por ser menina ou por ser muito nova, que já aconteceu muitos problemas se eu não poder fazer certas coisas por eu ser muito nova ou por eu ser menina, enfim, não se sentir encaixada nesse meio. Mas quando você vê pessoas novinhas ou até pessoas muito mais velhas falando, caramba, eu queria ter tido uma adolescência igual a você, é incrível de perceber, sabe? Porque o mundo está mudando e mudando para uma coisa muito melhor. E eu quero muito que continue assim, não só por mim, mas por outras meninas, que eu tenho certeza que no Brasil existem muitas outras meninas incríveis que são inspiração e que eu tenho certeza que algum dia a gente juntas vai conseguir criar mais e mais pessoas para um mundo melhor, sim. Então, a gente tem aí um desafio enorme, porque a gente precisa, sim, avançar, precisa de mais gente participando, mas a gente tem uma mudança muito grande que precisa ser feita, que é uma mudança sistêmica, social e cultural, para que mulheres e meninas sejam colocadas em pé de igualdade, tanto em oportunidade, como em respeito e consideração ao seu desenvolvimento e habilidades. Mas que as pessoas tenham essa possibilidade de escolher, as meninas tenham essa possibilidade de escolher e saibam das oportunidades que têm, saibam das profissões que é possível seguir, e tenham essa curiosidade realmente de explorar e de ganhar o mundo, de fato. Nós, como mulheres, como meninas, jovens, a gente sempre tem que lutar muito mais pelo que a gente quer do que se fosse um homem. Então, é muito importante que a gente sempre prossiga. A gente pode até voltar para trás, mas a gente precisa dar um passo para trás para dar 2 para frente. E o que eu quero dizer, eu mudo o mundo. E vocês vão ficar aí sentados me olhando ou vem comigo?